everyone, welcome, alunos do terceiro ano. Estamos agora com a nossa aula 21.1. Oba, yay! Vamos sair da questão do present perfect, deixamos eles de lado, mas não saímos da questão dos tempos perfeitos. Agora a gente vai entrar no past perfect, passado perfeito. A notícia boa é que ele é mais fácil, mais tranquilo, estrutura, questão de uso. E aí, bora ver? Let's go! 21.1 comigo. E aí, olha só. A gente tem o título da aula, We had been through terrible times. We had been through terrible times. Passamos por momentos terríveis. Nós vamos falar sobre questões de traumas hoje e, obviamente, contextualizando para entrar na questão do past perfect, passado perfeito. Então, vamos ver o uso do past perfect, formas afirmativas, negativas, interrogativas, como vocês já sabem, as confusing words before versus until, certo? Elas são bem diferentes na escrita, na fala e também no significado, tá? Toda aula tem uma habilidade, hoje você vai ler e compreender diferentes gêneros textuais relacionando seus significados ao âmbito sociocultural. Assim como associar vocabulários e expressões gramaticais sempre com o texto em inglês. E aí o past perfect tense, você ainda vai continuar usando verbos no quê? No particípio. Temos verbos regulares e irregulares. E agora a palavrinha de ordem não vai ser mais have, não vai ser mais has. Esquece esses dois. Agora você vai ver o had. Had e o hadn't, que é a negação. Que ele vai ser o auxiliar no meu passado perfeito. E vamos falar também de duas ações no passado, certo? Vamos lá? E aí, tem uma pergunta para você. Do you think traveling is fun? Você acha que viajar é divertido? Você acha? Eu acho. I think. I do. Do you think traveling is fun? Porém, entretanto, contudo, todavia, existem algumas situações que podem deixar a nossa viagem um pouquinho chatas, certo? E aí, essa questão vamos chamar de travel traumas. Esses são os traumas de viagem, coisas que podem acontecer, que podem arruinar ou estragar, porque eu já sou assim, eu sou uma pessoa que vai arruinar mesmo a viagem. No momento que você, antes de chegar ao local, ou seja, o meio de transporte que você pega, no momento que você chega no local também, no país ou na cidade, acontece alguma coisa, perde algum documento, é roubado, é assaltado, enfim. Né? Porque você está indo para um lugar diferente, não está acostumado, e aí temos um texto de uma questão fictícia. Vamos ler esse texto e essa historinha bem aqui. Olha só. A cruise ship was sailing back to New York after a cruise around the Caribbean Islands. Ou seja, um navio de cruzeiro estava navegando de volta para Nova York depois de fazer a rota, né, nas ilhas caribenhas. The ship's officers, os oficiais do navio, were alarmed when a woman told them that she couldn't find her husband. Então, eles foram alertados quando uma mulher disse que ela não conseguia achar o husband, o marido dela. After searching the ship, they decided that he had fallen overboard. Ou seja, depois de procurarem por todo o navio, eles decidiram que ele tinha caído no mar. Já pensou para fora do navio? Que medo! Cair para fora do navio, no meio do mar, no meio do oceano. Vamos ver um pouco mais dessa história? They turned the ship around and started to look for him. Eles viraram o navio, né, retornaram e começaram a procurar por ele no meio do oceano. To everyone's amazement, para a surpresa de todo mundo, they found the man, eles encontraram um homem alive, vivo, swimming in the ocean, nadando no oceano, 18 hours after he had fallen off the ship.
ou seja, 18 horas depois que ele tinha caído do navio. Eita, então temos aí algumas palavrinhas em vermelho. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Olha só essa frase aqui. After searching the ship, depois de procurarem no navio, they decided that he had fallen overboard. Ou seja, situation number 1 e situation number 2. Nós temos duas situações aqui. A situação é he had fallen overboard. Ele tinha caído do navio. A situação 2, they decided. Eles decidiram. O passado perfeito está apenas em uma dessas minhas frases. Vocês conseguem imaginar qual é o meu passado perfeito? Porque vocês conseguem imaginar o passado simples. Nós temos aqui duas situações, uma com passado simples, estrutura de passado simples, e outra com a estrutura de passado perfeito. A situação número 2 é a de passado simples. They decided. Eles decidiram. O verbo decide, ele é um verbo regular, portanto, ele só recebe aquela questão do ED no final dele, certo? A situação de número 1 tem uma coisa diferente, que é a presença de dois verbos, had e fallen. Sendo had o verbo auxiliar do meu passado perfeito, onde ele sempre vem nas minhas frases. E logo depois dele, numa frase afirmativa, vem o fallen, que é o quê? O meu verbo principal, que é o verbo caído, porque está no particípio passado, no PP. E o had fica com a tradução de tinha. Então, aqui na questão de tradução com o passado perfeito, não vai ter muita questão como present perfect. Aqui você pode traduzir mesmo ao pé da letra. He had fallen, ele tinha caído. E aí meu segundo verbo, ele tem essa tradução de ado, é do ido, porque é um particípio passado, você traduz desse jeito. Vamos ver um pouco mais? They found the man alive swimming in the ocean. Eles acharam um homem vivo nadando no oceano. É a situação de número 2, situation 2. They found the man alive swimming in the ocean. E a situation de number 1, he had fallen off the ship. He had fallen off the ship. Ele tinha caído do navio. E aqui, se eu perguntar mais uma vez, qual é a situação que está no passado simples? Porque estamos falando de situações no passado, ações no passado. Percebo que são duas ações no passado. They found the man alive swimming in the ocean. Eles encontraram um homem com vida nadando no oceano. Found é o verbo no passado aqui. Found. Ele está no passado e é um verbo irregular. Portanto, não recebe o ED. E significa encontraram. Já encontraram, passado. E na situação de número 1, nós temos o had e o fallen. Fallen, que é o, de novo, caído. Tinha caído. Muito bem. E agora, como é que a gente vai fazer para entender um pouco mais esse passado perfeito? O passado perfeito é bem simples. Ele é usado para indicar, entre vários eventos no passado, o que aconteceu primeiro. Certo? Então temos aqui uma linha do tempo. O que aconteceu primeiro? O fato deles decidirem que o rapaz tinha caído do navio, ou o fato dele ter caído no navio, ou fora do navio? O fato de ele ter caído fora do navio aconteceu primeiro, past. E aí quando eles decidiram que ele tinha caído do navio, também está no past, no passado, certo? Só que esse passado, do passado simples aqui, ele vem depois, porque antes dele vem uma ação que está mais no passado, que aconteceu primeiro, que foi justamente a ação de que ele tinha caído do navio. Portanto, gente, passado perfeito, ele é utilizado para falar sobre coisas que aconteceram antes de outras coisas. É o passado do passado, beleza?
E aí você precisa, obviamente, usar a estrutura de passado perfeito, que nós já vamos ver agora nesse momento. Estrutura dele. Você vai usar o verbo have no passado. Sim, o verbo to have, aquele verbo que vocês usaram bastante, esse bichinho aqui, esse meu amiguinho, to have, ele é um verbo irregular. Portanto, no passado, ele vai assumir a forma de had, H-A-D. A notícia boa é que o had ele vai ficar com todos os pronomes pessoais, não vai existir mais variação dele, porque o to have ele variava no presente para have e para has. Vocês lembram, a gente estava vendo isso até no presente perfeito. Porém, agora ele só vai ter o uso do had em todos os pronomes pessoais. Muito bem? Depois dele, você vai precisar de um verbo no particípio passado, no past participle. Então, temos aqui um exemplo. We had been through terrible times. Passamos por coisas terríveis. Então, temos o sujeito, o verbo had, que vem depois, em frases afirmativas. E aí, nós temos o verbo to be no particípio passado. Calma! Aqui não vai significar que você vai colocar um outro verbo no ing logo depois. A gente já saiu do tempo progressivo. A gente agora está no passado perfeito. Então, been, ele está aqui como meu verbo principal. Nos tempos progressivos, ele não é principal, certo? Então, ele está aqui como verbo principal. Passamos por momentos terríveis. A tradução disso tudo aqui, eu posso traduzir apenas por isso. Nós passamos por momentos terríveis. E aí, a forma afirmativa, mais um exemplo, olha só. When I arrived at my final destination, they had lost my baggage. O que é isso? Quando eu cheguei no meu destino final, essa ação aconteceu depois de outra, que ele vai colocar aqui. Eles tinham perdido a minha bagagem. O fato de perder a bagagem foi antes de ela ter chegado no destino final, certo? Portanto, a primeira frase que nós estamos vendo aqui, com quando, when, temos uma outra variação que vamos aprender daqui a pouco, a gente vai usar com o passado simples, que a gente já viu nas aulas na primeira unidade, certo? Então, o meu verbo aqui é o verbo to arrive, o verbo chegar. To arrive. Como ele é um verbo regular e termina com E, no passado eu só fiz isso aqui. Só acrescentei o D nele, apenas o D, e deixei ele no passado. Então, de chegar ficou cheguei, chegamos, dependendo do pronome pessoal que você vai usar. Quando eu cheguei no meu destino final, eles tinham perdido, had lost, minha bagagem, my baggage. Muito bem? Próxima. When I got to the hotel, my reservation had been canceled. Quando eu cheguei no hotel, when I got to the hotel, my reservation had been canceled. E aí, a primeira ação é sempre no passado simples. E aqui o verbo é o verbo got. Quando eu cheguei no hotel, que vem do verbo to get, que é um dos verbos mais utilizados da língua inglesa, bem pequenininho, porque ele se junta com outras palavras e forma um monte de coisa. Então, to get é um verbo irregular e o passado dele é got. Passado, não particípio passado, por isso aqui, ó, got. Então, quando eu cheguei no hotel, my reservation, minha reserva, tinha sido cancelada. Had been canceled. Tinha been sido canceled, cancelada. Então, a ação de ser cancelada, minha reserva, aconteceu antes de eu chegar no hotel, eu só não sabia, certo? Então, quando você quer falar de ações, de duas ações no passado, sendo que uma aconteceu antes de outra, lembra bem, a ação que aconteceu primeiro é a ação
no passado perfeito. A ação que aconteceu depois é a ação no passado simples. Mesmo que você comente comente assim dessa forma, ou seja, primeiro falei da ação que veio depois, que é quando eu cheguei no hotel, e por último eu falei da ação que aconteceu antes, não tem problema, a ordem deles, ok? Vamos praticar? Let's practice. Temos aí, what happened first? O que aconteceu primeiro? Olha só, temos uma outra variação do when, nós temos esse by the time, que a gente pode traduzir para quando. By the time, para quando. Ou no momento que alguma coisa aconteceu. Muito bem? Então vamos lá. By the time I arrived at the party. By the time I arrived at the party. Quando eu cheguei na festa, my friends had already left. Meus amigos já tinham partido, já tinham ido embora. E aí, qual situação aconteceu primeiro? Quando eu cheguei na festa ou que meus amigos já tinham ido embora? Tá bem fácil a situação que aconteceu primeiro. É a situação que é mais passado. Qual é mais passado aqui? Passado simples ou passado perfeito? Passado perfeito. Então, a estrutura que tem, a frase que tem a estrutura de had mais um verbo no particípio passado é a situação que aconteceu primeiro. Portanto, my friends had already left. Meus amigos já tinham partido. Muito bem? Então, temos a próxima. The plane had already taken off when my mother got to the airport. The plane had already taken off. O avião já tinha decolado. Taken off. When my mother got to the airport. Quando a minha mãe chegou no aeroporto. Qual situação aconteceu first? Primeiro. É a situação de passado perfeito. Então, estrutura que tem o passado perfeito, qual vai ser? The plane had taken off or my mother got to the hotel. E aí? Hotel. E aí, gente? Pensa bem. Esse got aqui, ele é um verbo irregular. Mas ele não está no particípio passado. Porque eu acabei de ver que o verbo, a forma natural dele é to get. Passado dele é got. Particípio passado dele é gotten. Então, assim, ele tá aqui na segunda parte, segunda tabelinha. Então, ele é passado simples. Já aqui na letra A, temos a estrutura do had e o taken, com a palavra off, né, que fica decolar. Had taken off. Então, aqui a letra A, que é a estrutura de passado perfeito, portanto, é a ação que aconteceu primeiro. A ação de que o avião já tinha decolado quando a minha mãe chegou ao hotel. E na forma negativa, como é que a gente faz frases usando passado perfeito? Muito simples, muito fácil, não tem nem muito o que falar, porque você só vai acrescentar not, como sempre, em todas as frases. Só que é onde ele vai vir sempre com o verbo auxiliar. E quem é o verbo auxiliar do passado? Had. Então, ele sempre vem do lado dele, a tiracolo, ou então na contração, na forma contracta com ele. By the time I arrived, ou seja, quando eu cheguei, the class had not started. A aula não tinha começado. Quando eu cheguei, a aula não tinha começado. Muito bem? Então, lembre-se disso. Ou seja, você vai sempre prestar atenção que o not, ele sempre vai ficar do lado do had. Ou contraído, ou assim, separadinho, tá? Separadinho que eu falo um do lado do outro, beleza? When I arrived at school to take the test, the gate had not been closed. Ou seja, quando eu cheguei na escola para fazer o teste, to take the test, the gate, o portão, não tinha sido fechado. O que não tinha sido fechado? O portão. Então, ele
essa ação aconteceu antes, ele é mais passado. Ela aconteceu antes, ou no caso, não aconteceu, porque tem uma negação aqui, então o portão não foi fechado, certo? Quando eu cheguei na escola, que foi a ação mais recente, mas ainda assim no passado. When I got home, quando eu cheguei em casa, when I got home, the show had not begun. Ou seja, quando eu cheguei em casa, when I got home, o show não tinha começado, begun, muito bem? E aí presta atenção nesse verbo, esse verbo aqui é o verbo começado, ele é um verbo irregular. Assim como na segunda questão, nós temos o verbo been, que também é irregular, é o verbo principal aqui, certo? E na primeira, nós temos o verbo started, ou seja, aqui esse verbo já é regular, por isso que ele recebe o ed no final. Então, você vai trabalhar com verbos regulares e irregulares, tanto faz, certo? Agora, quando ele é regular, você pode até ficar com dúvida. Mas na primeira aqui, por exemplo, eu tenho by the time I arrived, eu cheguei com ed. Já aqui na segunda estrutura eu tenho, de novo, ele é ed. Sim, só que presta atenção que ele é acompanhado do had. Então, tem o had significa que é a ação no passado perfeito. Não tem esse had, não é ação no passado perfeito, a não ser de um detalhe. Porque assim, eu falei isso, porém tem um detalhe, a little detail aí. Esse had, essa palavrinha aqui, esse auxiliar, ele também vai vir nas nossas frases como o verbo principal. Sim, ele pode vir nas nossas frases como o verbo principal no passado simples e no passado perfeito. Inclusive, pode repetir o had duas vezes. I had, ou seja, duas vezes, sendo que o primeiro had vai ser auxiliar e o segundo had vai ser o verbo principal. Eu tinha tido vai ficar. I had. Eu tinha tido um teste. I had a test. Eu tinha tido um teste. Muito bem? Então, você também espere encontrar esse verbo aqui como o verbo principal numa frase, numa ação, não apenas somente como verbo auxiliar. Então, não estranhe, tá? Porque eu falei que vocês vão ver ele como auxiliar, porém, entretanto, tem essa situação também, que ele também é usado para ser verbo de tradução, como verbo principal, e a tradução aqui no caso vai ser ter no passado, certo? E como ele é irregular, ele vai ficar com essa questão de tido no particípio passado. Por isso, eu tinha tido. Muito bem? E aí vamos para a próxima. I had never traveled. I had never traveled. Eu nunca tinha viajado by boat before this trip. Ou seja, eu nunca tinha viajado de barco antes dessa viagem. E aqui nessa frase eu não usei o meu not. Por quê que eu não usei ele? Porque eu optei por usar o nunca. Eu quis enfatizar que eu nunca tinha tido essa experiência de viajar de barco antes dessa viagem. E aí eu uso never. Não posso usar os dois juntos porque não pode dupla negativa. Lembra disso? E aqui na negativa temos outra frase, he hadn't, que é a mesma coisa que he had not. Isso é a mesma coisa que isso, só que está contraído. E aí vem aquela questão da nossa, que eu acabei de comentar com vocês, só que aqui está na negação. Olha só, presta atenção. Had vai se repetir duas vezes aqui, porém, na primeira ele vai ser o quê? Ele vai ser auxiliar, contraído com not, e na segunda ele vai ser um verbo principal. He hadn't had a car accident until this morning. Ele não tinha tido. Ele não tinha tido um acidente de carro até esta manhã.
He hadn't had a car accident until this morning. Perceberam? Agora, se eu quero falar na afirmação, vai ficar he had. He had a car. Aí não vai ficar muito legal colocar o resto da frase, porque eu tô na afirmação aqui, não vai fazer muito sentido. Então, ele tinha tido um carro, certo? Vamos colocar ele tinha tido um carro, pronto. Vai ficar assim, vai repetir sim 2 vezes, sendo esse auxiliar, e esse aqui vai ser o meu verbo principal da oração. Muito bem? Vamos para as frases interrogativas simples. O verbo had posiciona-se antes do sujeito, como sempre, o auxiliar vai para frente do sujeito para fazer pergunta. E temos aqui, had his train already left by the time he arrived at the train station? Temos aqui 2 frases, uma no passado perfeito e logo depois um complemento com no passado simples. Então temos a ação que aconteceu primeiro, né? E é uma pergunta, no caso, eu estou fazendo uma pergunta, quero saber, o trem dele já tinha partido quando ele chegou, agora sim, passado simples, he arrived, ele chegou na estação de trem? Had his train already left? O trem dele já tinha partido? By the time, quando, no momento, he arrived at the train station, momento ou quando ele chegou na estação de trem, aí você tem os seus short answers, as suas respostas curtas, que são, aqui, se for a negação, no it hadn't, ou seja, dependendo da minha pergunta, eu vou responder como é a minha pergunta. Se a minha pergunta é se o trem dele já tinha partido quando ele chegou na estação de trem, eu vou falar não tinha partido, mas aqui no it hadn't, tá bom, não tinha. Não tinha o quê? Partido, left. Muito bem. Had you traveled by boat before this trip? Você já tinha viajado de barco antes dessa viagem? Aí eu tenho esses tipos de respostas também, que não são short answers, são respostas mais longas. Yes, I had traveled by boat before. Sim, eu já tinha viajado de barco antes. Aí eu uso a palavra antes, que inclusive é uma das confusing words de hoje, logo no final. Yes, I had traveled by boat before. E se for negação, no, I hadn't traveled by boat before. Não, eu não tinha viajado de barco antes. Lembrando que aqui o verbo travel, ele é regular, portanto, ele vai ser acrescido de ed, mesmo sendo no passado perfeito. É no passado simples, no passado perfeito. Os regulares são assim. E você também pode responder com as short answers, que é sim, não, aquela resposta bem curta. E aí vai ser yes, I had, porque sempre usa o auxiliar do tempo verbal, aqui no caso é o had. Ou então no, I hadn't. Não, eu não tinha. Sim, eu tinha. Não, eu não tinha. Ou então sim ou não para as traduções. Beleza? Let's practice. Vamos praticar. Bem fácil, bem simples. Olha aí, escolha a alternativa que melhor completa as lacunas abaixo. Yesterday, I went on my first plane trip. I was very nervous because I, never before. E aí, temos a tradução. Ontem, fiz a primeira viagem de avião. Eu estava muito nervosa ou nervoso porque eu nunca tinha voado antes. Aí você tem 2 alternativas aqui. As 2 têm o had, porque você vai completar justamente a parte do passado perfeito. Porque a frase começa aqui com o quê? Com a estrutura de passado simples. I went, eu fui. Então, essa ação, ela aconteceu depois. Ontem, eu fui a minha primeira viagem de avião. Eu estava passado também, muito nervosa, porque aí eu vou dizer uma ação que nunca tinha acontecido antes dessas situações que eu acabei de falar. Because I had, muito bem. E agora,
como se trata de quê? De dois verbos irregulares, que vem do verbo to fly, que é o verbo voar, ele é irregular. No passado ele fica flew e no participio passado ele fica flown. Então você talvez não soubesse disso. Já estou falando aqui para vocês. A alternativa correta seria a letra B, justamente porque você vai usar essa estrutura aqui de participio passado nas frases no passado perfeito. Então, I had never flown before. Eu nunca tinha voado antes. Voado no caso de avião, obviamente, né? Próxima. Igualzinha nós temos aí. Agora uma tradução para ser escolhida, certo? Você chegou no hotel e eles cancelaram a sua reserva? Ou quando você chegou no hotel, eles tinham cancelado sua reserva? E aí, temos o they aqui, temos o canceled, cancelar, temos o arrived, temos o had. Como é que vai ficar? E aí, é uma pergunta. Se é uma pergunta, significa que o meu had vem para frente. Ele vem para frente. Had. Vou até fazer de vermelho, que é melhor. Had vem para frente. A gente já sabe disso. They, eles. Agora a gente está falando do quê? Está falando de reserva. De reserva. Muito bem. Had they canceled? Então só pode ser cancelar. Cancelar. Had they canceled? Had they canceled your reservation when you, quando você arrived? Foi a única coisa que sobrou quando você chegou no hotel. Então, qual ficaria aí na minha alternativa? Quando você chegou no hotel, eles tinham cancelado a sua reserva. Tanto faz a tradução, ok? Posso falar primeiro uma situação e depois falar outra. Aqui eu optei para falar na tradução, na alternativa, o passado simples primeiro. Ou seja, quando você chegou no hotel, eles tinham cancelado a sua reserva. Eu também posso falar, eles tinham cancelado sua reserva quando você chegou no hotel? Muito bem? Beleza? Por quê? Porque aqui essa ordem não tem nenhuma, não vai implicar em absolutamente nada. A única coisa que você tem que saber é que a ação com o passado perfeito, ela aconteceu depois. É o passado do passado, que no caso é o passado dessa frase aqui, do passado simples, que vem aqui no passado simples. Beleza? Beleza? Ok, já tinha resposta aqui. Às vezes eu faço isso, não sei porquê, eu esqueço que tem respostinha. Vamos lá nas nossas confusing words de hoje, que são bem fáceis, que são as palavras before versus, aliás, e a palavra until, muito fácil. Before significa antes. Antes, ponto final. Send me the email before I leave. Me mande um e-mail antes, depois, eu já ia falar depois, antes de eu sair, de eu ir embora. Send me the email before I leave. E until significa até, up to the time that, até o momento, beleza? E temos aí um exemplo com esse nosso, essa nossa palavra until. Vamos lá? I studied until it was time to go to bed. I studied until it was time to go to bed. Eu estudei até o momento que, ou até o momento, ou até que fosse a hora de ir para a cama. Beleza? É isso aí. Mas tem o quê? Umas atividades sobre eles, que são essas aqui. Vamos lá?
Bem simples, bem prático. E aí, olha só. Complete os blanks. O que são blanks? Essas partes que estão em branco. Com, before e until. Vai ser como? Please return your registration. Please return your registration form. Tanana, you leave the room. Ou seja, qual vai ficar aí? Qual vai ficar o mais bacaninha para ficar aí? Então, por favor, retorne. Aqui tá falando de formulário de registro quando você está no hotel, né? Aqui, quarto, então você pensa que é hotel. Então, por favor, retorne o formulário de registro antes ou até, tá, pode ser antes. Before you leave the room, antes que você deixe. Ai, tem aqui a resposta, já ia fazer de novo. Before you leave the room. Muito bem, the room, antes que você deixe o quarto. No one left the room, ninguém deixou o quarto. Tanana, the talk ended. E aí, ninguém deixou o quarto até que a conversa acabasse. Até o momento que a conversa acabasse, ou até que a conversa acabasse. The talk ended. Provavelmente eles estavam gossiping, estavam fofocando, né? Temos a 3. I can't wait. I can't wait. Essa é uma expressão que fala assim, eu não posso esperar, no sentido de não é que você não pode esperar, você tá muito exciting, você tá muito ansiosa, no caso animada e tá querendo... uma expressão de você dizer que você não aguenta esperar, de tão ansiosa que você tá. I can't wait. Can't wait, mal posso esperar. Tanana, the summer holidays begin. Ou seja, aqui vai ficar I can't wait before or until the summer holidays begin. Ou seja, I can't wait until, não posso esperar até que as férias de verão comecem. Begin, muito bem. I introduced, ou seja, eu apresentei Tom to Olivia last night. I introduced Tom to Olivia last night. They hadn't met. É que essa estrutura só pode ser do before, com certeza. Eles não tinham se conhecido antes. Uma frase aqui com o meu passado perfeito. Eles não tinham se conhecido antes. Aí se eu fosse falar, não tinha se conhecido até, eu teria que colocar a situação até o quê? Tá entendendo? Então fica o meu before aí. Muito bem. E essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class and bye.